Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos agora para a trezena de Santo Antônio. Santo Antônio de Lisboa, Santo Antônio de Pádua. Você que é devoto de Santo Antônio, que alegria podemos rezar juntos. Nós vamos fazer agora a nossa oração, vamos apresentar a Deus a nossa prece para esta trezena. Oração a Santo Antônio. Lembrai-vos, ó grande Santo Antônio, que o erro, a morte, as calamidades, o demônio, as doenças contagiosas fogem por vossa intercessão. Por vós os doentes recobram a saúde, o mar se acalma, as cadeias dos cativos quebram-se, os estropiados recobram os membros, as coisas perdidas voltam a seus donos. Os jovens e os velhos que a vós recorrem são sempre ouvidos. Os perigos e as necessidades desaparecem. Cheio de confiança, dirijo-me a vós. Mostrai hoje vosso poder e obtém-me a graça que desejo. Em silêncio, apresente agora a sua intenção. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo Antônio, rogai por nós. Querido irmão, querida irmã, que alegria! Hoje estamos no primeiro dia da nossa trezena dedicada a Santo Antônio. No dia de hoje nós estamos meditando sobre a vida de Santo Antônio. Santo Antônio é um santo português, um santo nascido em Lisboa. Ninguém pode tirar isso de Antônio. Posso passar a maior parte da minha vida na China, na Indonésia, em qualquer outro país. Eu sou brasileiro porque eu nasci no Brasil. Santo Antônio, ele nasceu em Portugal. Estamos ali aproximadamente no ano de 1195. Ali começa a surgir o reino de Portugal. Quando Santo Antônio nasceu, o nome dele era Fernando de Bulhões, era o terceiro rei de Portugal, o rei Afonso Henrique II. Nós estamos no começo de Portugal. Naquela época a capital não era Lisboa. Naquela época Portugal estava se desenvolvendo. Portugal ele tinha o seu centro mais para o norte, o seu centro intelectual, o seu centro formativo, o seu centro político mais para o norte, porque o sul havia uma tendência, uma influência e uma invasão muçulmana que era muito forte. Então, em um local que não era a capital naquela época, que não era central, bem próximo da igreja de Santa Maria, depois onde se tornou a Catedral de a Catedral de Lisboa, nasceu Antônio. Antônio era filho único. O pai de Antônio trabalhava no exército, era um homem que tinha uma grande posição militar. Então, naquela casa, bem do lado da igreja, se alguém já foi a Lisboa, se alguém já visitou
onde Santo Antônio está enterrado. Ali nós temos a língua dele. Quem está olhando de frente para a igreja, no lado esquerdo, nós temos ali a casa de Santo Antônio. E bem embaixo, nós vamos descendo dessas escadarias, bem embaixo, tem um local para ajoelhar, um local onde está a língua de Santo Antônio. Santo Antônio ainda, naquela época, Fernando, muito criança, muito novo, foi levado para batizar, foi levado para ser batizado. E ali ele recebeu o nome que, durante a maior parte da sua vida, principalmente os primeiros anos, ele teria, que era o nome de Fernando. Enquanto ele se tornava um homem, algumas características ali eram muito fortes nele. Era um homem estudioso e piedoso. Essas são as duas características principais, o estudo e a piedade. Um homem profundamente intelectual. Nós vamos falar em outros dias. Santo Antônio, ele era conhecido como a Arca da Escritura. Dizia que Santo Antônio, ele tinha uma memória tão prodigiosa, uma memória tão forte, tão especial, que se por acaso a Bíblia fosse perdida e alguém conversasse com ele, era possível ele saber de cor os livros e os versículos da Bíblia. Também um santo muito parecido em relação à memória foi Dom Bosco. Dom Bosco, lá na Itália, possivelmente em Turim, diziam que quando ele era estudante, ele tinha uma memória tão fantástica, tão boa, que muitas vezes ele não precisava dos livros. Uma vez aconteceu que Dom Bosco, ele tinha esquecido o livro na aula. De repente o professor pegou e disse para ele: Bosco, leia isso. E aí ele não tinha o livro, ele pegou um livro qualquer de outro amigo, abriu ali uma página qualquer, e como ele tinha memorizado o livro que a professora estava pedindo, ele começou a falar tudo aquilo que a professora pedia, começou a fazer toda a leitura. Quando ele acabou de ler, os colegas da turma começaram a bater palma, aplaudir, e aí a professora disse assim: mas o que está acontecendo? Por que vocês estão batendo palmas? E aí os colegas de classe disseram: porque ele abriu outro livro, outra página, mas ele já tinha memorizado todo o livro que a senhora pediu. Fantástico! A igreja teve homens extraordinários, Dom Bosco, São Tomás de Aquino, e aqui nós temos São Francisco de Assis. Um homem intelectual, inteligente, dotado aos estudos. Segunda característica, e hoje nós vamos falar um pouco mais sobre ela, e nos outros dias nós vamos refletir sobre temas específicos, era um homem de intimidade com Deus. Na imagem, muitas fotos de Santo Antônio, nós podemos perceber que tem um lírio, como se fosse uma rosa, um lírio, porque ele queria ser amigo de Jesus. Quando ele tinha aproximadamente 15 anos de idade, ele começou a perceber que estava em perigo a sua castidade. Ele não queria que o seu coração fosse dividido. Às vezes as pessoas dizem: teve tentação, caiu, teve isso, aquilo. Por que nós não podemos acreditar que alguém pode ser puro de fato? Por que a gente não pode acreditar que uma pessoa possa crescer sem ter malícia, sem ter maldade no coração, sem ser pornográfico? Por que nós não podemos acreditar? Quando ele começou a ter algumas dificuldades, alguns desafios, ele falou: eu quero me tornar padre, não quero perder o meu coração. Mesmo a família não querendo, a família colocando obstáculos, ele pega e entra para o convento, a ordem dos agostinianos. O mosteiro, o seminário São Vicente de Fora, um local ali em Lisboa, onde ele receberia as primeiras formações e ele ficaria com os agostinianos de 15 a 25 anos de idade. Excelente pregador, dotados de inúmeros dons, pregações para até 30 mil pessoas. Um homem de extrema humildade, de muita força e uma personalidade forte e decidida naquilo que ele queria. Hoje conhecido como Santos dos Casamentos, santo de quem perdeu as coisas, esse é Santo Antônio de Lisboa, Santo Antônio de Pádua. Permaneça conosco, reze conosco esses 13 dias. Nós vamos pedir e vamos confiar que receberemos graças especiais e vamos conhecer e amar ainda mais Santo Antônio. Se você não é inscrito no canal, faça a sua inscrição. Envie esse vídeo para pessoas que se chamam Antônio, que são devotos de Santo Antônio. Eu também sou Antônio, em nome do Padre Daniel Antônio, meu pai é Antônio. Que essa trezena seja abençoada, que essa trezena seja uma oportunidade
de santificação e crescimento na fé. Irmão e irmã, que Deus te abençoe e que Deus te proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Pregador do Evangelho, intercedei pelo povo abandonado, intercedei para sermos mensageiros, intercedei da justiça e da esperança, intercedei. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Mestre sábio da verdade, intercedei pela Igreja peregrina, intercedei pelos jovens namorados, intercedei pelos lares em perigo, intercedei. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Vós, irmão dos pequeninos, intercedei pelos pobres e doentes, intercedei pelos tristes e abatidos, intercedei pelos povos oprimidos, intercedei. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Para o mundo ser mais justo, intercedei pela paz da humanidade, intercedei para sermos mais fraternos, intercedei para acharmos o perdido, intercedei. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por